A seguir, Hora da Notícia. O mundo da leitura aqui da UPF completou 21 anos e a gente vai mostrar um pouco dessa caminhada e o papel que o mundo da leitura tem na formação dos leitores. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo acatou os vetos do Executivo a mais de 20 emendas feitas ao orçamento de 2019. Adoção e abandono de animais de estimação. Quais cuidados devemos ter? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico veterinário, supervisor clínico aqui do Hospital Veterinário da UPF, Ricardo Oliveira. E ainda, na série de reportagens sobre os 50 anos da UPF, hoje nós vamos rever a matéria que conta como foi projetada a cidade universitária. Hoje é sexta-feira, 28 de dezembro, é hora da notícia. São 21 anos de história, uma caminhada que tem andado ao lado das jornadas de literatura. E mais do que formar novos leitores, o local qualifica o estudante leitor a pensar de forma integrada, porque mais do que livros, esse lugar que a gente está falando é um laboratório de múltiplas linguagens, é o mundo da leitura. É muito comum cursos como arquitetura, engenharia, química terem seus laboratórios para os alunos desenvolverem as suas atividades de pesquisa. Mas no curso de letras isso é possível? Olha, na Universidade de Passo Fundo, sim. Porque não existe no estado do Rio Grande do Sul, com certeza, um laboratório para o curso de letras como esse daqui, chamado carinhosamente de Mundo da Leitura, porque realmente é um mundo à parte. E para mergulhar nesse mundo de livros e mais livros, mas também de filmes, música e artes visuais, não é preciso passaporte, ticket, ingresso ou qualquer outra habilitação para participar. Você precisa ter a curiosidade do leitor, a imaginação do cinéfilo, a sensibilidade de um bom ouvinte de música. E isso, convenhamos, todos temos. Todos, de uma forma ou de outra. Por isso, esse lugar é tão visitado por escolas, com seus professores e, principalmente, seus alunos. Nunca um conceito de que seria um local de simplesmente ler o livro ou então retirá-lo, mas sim que aqui se estuda, que aqui se criam ideias e se colocam em práticas essas ideias, e que aqui é um espaço que se oferece os mais diferentes meios de leitura. E vem gente de toda a região visitar. É uma vivência que a Mônica conhece bem. Ela é estudante de letras da UPF e estagiária aqui no mundo da leitura. Leitora desde sempre, ela sabe o poder que a literatura tem. Eu digo que a leitura transforma, então ela sempre me transformou. Desde a adolescência tive contato com a literatura e sempre foi o que eu quis fazer. E trabalhando aqui, então, eu tive mais certeza disso, porque me aproximei dos estudantes, me aproximei da literatura, me aproximei de tudo que eu gosto e tive certeza que é isso que eu quero para a minha vida. Com certeza leu bastante? Leio diariamente. Bastante livros em casa já. Também estudante de letras, na UPF, o Igor é bolsista de iniciação científica. Isso quer dizer que ele caminha para ser no futuro, quem sabe, um pesquisador na área da literatura, do cinema ou de outras linguagens. Ele participa de um grupo de estudos sobre o escritor Antônio Cândido. O Antônio Cândido versa muito sobre a literatura e a sociedade, então como ela implica na nossa sociedade, o que ela influencia, o direito à literatura, e eu acho que isso é muito bom para sair da análise puramente literária, mas na literatura como parte da sociedade, como ela influencia na sociedade. E todo esse estudo, essa aproximação que é proporcionada pela leitura e as práticas leitoras, formam esse grande tubo de ensaio que está inserido aqui no laboratório. Um espaço diferenciado e único para um curso de literatura. Como nós preparamos principalmente o nosso graduando para ser professor na educação básica, ele precisa estar preparado principalmente para isso, para mostrar para o seu aluno, para mostrar para aquele sujeito que está lá na escola o quanto os livros podem contribuir para a consolidação, para que ele possa ter um enriquecimento cultural na sua vida. E se este é um laboratório que potencializa o aprendizado do estudante com a vivência da linguagem, também o aproxima de várias situações de contato com as obras literárias.
de autores de dentro e fora do país. Temos aqui uma referência de artes plásticas, temos aqui um acervo que nos leva ao cinema, temos uma literatura clássica e contemporânea, temos a questão da tecnologia também, que nos vem pelos meios dos computadores, do tablet. Temos uma arena aqui que se torna, na verdade, um espaço privilegiado de práticas leitoras. Quando se pratica a ação na arena, nós temos já ali uma relação, um diálogo com as diversas áreas que aqui dentro existem, ou parceria com outros cursos, inclusive. O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, o Mundo da Leitura, funciona há 21 anos na UPF. Esses detalhes que eu estou, a que eu estou me reportando, autorizam dizer que aqui é o Laboratório de Curso de Letras. Sair de férias é muito bom, né? Mas quem vai cuidar dos bichinhos de estimação em casa? Olha, as estatísticas mostram que nos meses de férias o abandono de animais é ainda maior. A prática, no entanto, ocorre durante todos os meses do ano e tem diferentes motivações. Adotar cães e gatos é uma responsabilidade que precisa ser levada a sério. Para falar também sobre isso, nós convidamos então hoje o médico veterinário, supervisor clínico do Hospital Veterinário aqui da UPF, Ricardo Oliveira. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Olá, Thaís, muito obrigado. Para falar sobre esse assunto num mês que é emblemático, né? O Dezembro Verde é um mês de mobilização ao não abandono de animais. Ele precisou ser criado porque justamente nessa época do ano os índices aumentam, né, Ricardo? Perfeito. Muito bem colocado por você, Thaís. Essa é uma época do ano no qual os tutores eles acabam abandonando seus animais pelo período de férias. Então existem dados estatísticos que apontam para nós o número de 70% de abandonos nessa época. Dezembro, janeiro até fevereiro. Puxa vida. Agora, é preciso ter consciência e responsabilidade quando se decide comprar um animal, adotar um animal, porque não é possível para algumas pessoas entender a ideia de que alguém abandonou o animal só porque foi passar 15 dias de férias. Perfeito. O primeiro passo, o que é, Thaís? É você ter a certeza que você quer um companheiro. Eu falo companheiro porque eles vão ficar há um bom tempo conosco durante a nossa vida. Então, é importante ter essa certeza. Alguns fatores secundários são você ter o local adequado conforme a raça ou a espécie que você vai fazer a adoção e depois dar todo o suporte ao animal que ele precisa, como acompanhamento veterinário, alimentação, água, vacinações. Isso é extremamente importante ter essa consciência no momento. Isso tudo você tem que pensar antes, porque depois não dá para se arrepender. Perfeito. E acontece em alguns casos assim, o tutor ele tem a vontade, parte da vontade de ter um companheiro e ao longo dessa jornada identifica que ele não estava preparado para tê-lo. Então, nesses momentos acontece o abandono dos animais, que é muito prejudicial tanto para a família quanto para o animal que está sendo abandonado. E olha, um exemplo disso aconteceu aqui na UPF na semana passada. 5 animais foram abandonados no hospital veterinário. É importante colocar que o hospital, por ser um hospital, não é o local para esse tipo de prática. Aqui na instituição não é possível. Existem organizações na cidade responsáveis por isso. O hospital ele tem outro papel, não é, Ricardo? Perfeito. O hospital veterinário, como se fala, é um hospital. Não é um local para nós guardarmos ou abrigarmos animais que estão em pleno estado de saúde, né? Então, o hospital, no momento, o Hospital Veterinário da Universidade, ele não oferece esse serviço à comunidade, que é receber animais abandonados. Bom, para isso existe no município a Ampara, que veio então para substituir o CAPA, esse Clube de Amigos e Protetores dos Animais. A Ampara que também sofre com a superlotação. Existe a Secretaria do Meio Ambiente também, que pode ser uma outra fonte de informação para resolver o problema. Agora, por falar em hospital, Ricardo, nesse período do ano, até o dia 2, vocês só estão atendendo urgência e emergência. Isso. O período de recesso na Universidade de Passo Fundo iniciou dia 19 de dezembro e vai até dia 2 de janeiro. Nesse período, o Hospital Veterinário está preparado para o atendimento de urgências e emergências. O que são esses casos? São casos em que existe risco eminente de morte. Então, como por exemplo, algum atropelamento, como alguma hemorragia interna, alguma queda de algum apartamento que traga algum prejuízo para a cavidade abdominal ou torácica. Esses tipos de casos nós estamos fazendo atendimento no Hospital Veterinário. Atendimentos eletivos a partir do dia 2 de janeiro. Claro que quem tem um bichinho de estimação e vê que ele não está bem, na sua visão, é urgente.
está passando por uma emergência, mas o hospital, por estes dias, não está com a estrutura disponível para esses casos. Isso. O hospital ele está disponível para a comunidade. Então, se existe alguma dúvida quanto à gravidade do caso, a recomendação é que traga até o hospital veterinário. Os médicos veterinários disponíveis vão fazer uma triagem, que é a identificação do problema, e passar a orientação se esse atendimento tem que ser executado nesse momento ou se pode ser levado mais adiante. Tá certo. Ricardo, obrigada pelas informações e já um excelente 2019 para você e para o Hospital Veterinário da UPF. Muito obrigado pelo convite e ótimo 2019 a todos. Obrigada. Como foi a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Passo Fundo ontem à tarde, Zumara? Pois é, Thaís, a Câmara de Vereadores acatou os vetos do Executivo a 26 das 86 emendas impositivas apresentadas pelos vereadores ao orçamento de 2019. A votação contemplou o posicionamento da administração municipal e foi realizada durante uma sessão extraordinária ontem à tarde. As emendas correspondentes à participação do Legislativo na construção do orçamento de cada ano foram acatadas. No período de tramitação da matéria na Casa, foram protocoladas 82 emendas impositivas e 4 autorizativas, enquanto as de caráter impositivo, não havendo impedimentos técnicos, são de cumprimento obrigatório por parte da Prefeitura, as autorizativas servem como uma sugestão de aplicação de recursos, caso haja a possibilidade financeira do município. O orçamento do município para 2019 supera os 640 milhões de reais. E a Câmara de Vereadores, com essa sessão extraordinária realizada ontem, encerrou o ano legislativo. Zumara, obrigada pelas informações. Um bom fim de semana e até segunda-feira, dia 31. Até segunda. Obrigada. Bom, termina hoje o prazo para os trabalhadores que têm direito ao abono salarial de 2016 sacarem o benefício. Tem direito ao PIS/PASEP quem recebeu até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias do ano de 2016. O valor que cada trabalhador tem para receber depende de quanto tempo ele trabalhou formalmente durante aquele ano. Mais informações sobre os benefícios é só você ligar para esses números que estão aparecendo aí na tela. Depois do intervalo, a gente segue contando a história dos 50 anos da Universidade de Passo Fundo. Nós já voltamos. O preço da gasolina está 3% mais barato a partir de hoje nas refinarias. A redução ocorre depois do preço médio da gasolina da Petrobras ter caído cerca de 4% na quinta-feira. O repasse dos ajustes da gasolina da Petrobras às bombas, no entanto, aí depende de diversas variáveis, como, por exemplo, margens de distribuição e revenda, mistura obrigatória de etanol, entre outras. Tempo firme e muito calor para essa sexta-feira em Passo Fundo e região. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para o fim de semana. Previsão de tempo bom para o sábado, com formação de nuvens no decorrer do dia, mínima 20 e máxima 28 graus. Para o domingo, sol entre nuvens na maior parte do tempo e tem previsão de chuva no fim do dia, mínima 20 e máxima 30 graus. Todo o comércio de Passo Fundo vai estar fechado no dia 1º de janeiro. Na segunda-feira, dia 31, as lojas devem ficar abertas até às 6 horas da tarde. Isso inclui as lojas e as praças de alimentação do Passo Fundo Shopping e do Bela Tita Shopping. Na segunda-feira, os mercados ficarão abertos até às 8 horas da noite. E a partir de segunda-feira, 31 de dezembro, 4 unidades de saúde de Passo Fundo vão ficar temporariamente sem atendimento odontológico.
São elas ficam na Vila Matos, na Nossa Senhora Aparecida, no Menino Deus e também estamos falando aí do ambulatório Santa Rita. Essa medida ela foi tomada para otimizar a estrutura e melhorar o atendimento. A população, então, deve buscar por unidades mais próximas. Outras informações com a Secretaria de Saúde. Em 1950, havia o sonho de se projetar a cidade universitária em Passo Fundo, mas as terras adquiridas, embora citadas como um lindo lugar, eram longe do núcleo urbano daquela época. Bom, naquela época isso assustou muita gente, mas o sonho se concretizou, o local se desenvolveu rapidamente e as distâncias se encurtaram. Hoje você revê a última reportagem da série especial sobre a criação do ensino superior em Passo Fundo. A reportagem é em homenagem aos 50 anos da UPF. Depois da formação da Universidade de Passo Fundo em 1968 e a inauguração do prédio da agronomia no mesmo ano, a próxima década foi de expansão. Em 1973, iniciaram as obras das unidades acadêmicas. O local havia sido citado ainda em 1958 como um dos subúrbios mais lindos da cidade. A área descampada que havia causado um grande alvoroço na cidade se tornou o Campus 1, no bairro São José. É a cidade universitária. A projeção daquela época previu 7.600 alunos para o período de 40 anos. Uma primeira projeção foi feita nos anos 1950, solicitado pela Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo. E, de fato, esse estudo previa que, passados 40 anos, a universidade atingiria o número de 7.000 estudantes. Esse número de 7.000 já foi alcançado nos anos 1980. O número de alunos praticamente triplicou muito antes do tempo previsto. A UPF cresceu de forma rápida e se transformou em uma grande ferramenta de fomento para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade e região. Em Passo Fundo, o Campus 1, o Campus 2, o Campus 3 e mais 6 campi localizados em Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Sarandi e Soledade. Em 5 décadas de história, mais de 75.000 profissionais passaram pela UPF. Não desistir do sonho, mesmo antes das faculdades isoladas, foi fundamental para a construção da primeira universidade. Com a UPF, Passo Fundo se tornou polo universitário. Uma história de conquistas que transformou também a história da cidade. Nasci em Passo Fundo em 1937. Comecei a trabalhar na SPU em 1961. No início, trabalhava de graniteiro. Daí comecei a trabalhar de pedreiro. 52 anos trabalhei na universidade. Quem começou a faculdade de agronomia fui eu e o Vicente, nós só 2 pedreiros. Mas como ia devagar, só 2 pedreiros, né? Eles empreitaram um construtor construir a faculdade, que fizeram só aquele pavilhão direto. Tudo era campo, não tinha uma árvore com 1 metro de altura. Mais tarde que fizeram aquele outro pavilhãozinho. A agronomia começou sem sala de aula. Né? Logo no início da SPU, no tempo da administração anterior, ela não tinha onde ficar. Ela era como chupim, ia na sala do Direito, na sala do Belas Artes. E na época a SPU, ela tinha construído um belo patrimônio já, e que era para iniciar a construção do campus onde é que está atualmente a UPF. E na época só tinha sido construído o curso de agronomia, que já funcionava lá no campus, né? Que é o mais antigo, o primeiro que se estabeleceu lá, até pela natureza. Lá eles tinham uma área para fazer as atividades, as aulas práticas, né? Então nós tivemos vários endereços, né? Primeiro aqui junto com a Faculdade de Odontologia, nesses prédios centrais aqui. Tivemos um pouco de aula lá
na Faculdade de Filosofia e posteriormente nos deslocamos lá para o campus. O que nós queríamos na época é ter a teoria e a prática junto. E aqui na cidade nós não tínhamos, né? Tinha um ônibus da faculdade, que até nós apelidamos de Azulão. Esse ônibus nos levava na faculdade e nos trazia. O ônibus saía aqui da Escada Alta, aqui da UPF, e ia direto pela Brasil. Era com bastante dificuldade. Quem perdia o ônibus, na época, ele não contou, só tinha um que tinha carro, né? Um Fusca. E ele não levava ninguém com ele não gostava de dar carona. Então, quem perdia, perdia. Não tinha mais como ir para a UPF. Tinha de pegar o ônibus da cidade, na Avenida Brasil, e ir até o cemitério lá da Petrópolis. Chegando no cemitério da Petrópolis, eles tinham que desembarcar e ir até a universidade, cortando o campo, que era campo, cerca, plantação. Aí foi aberta aquela Avenida Brasil até lá em cima. Demorou muito para sair o asfalto, né? Então era muito difícil, dia de chuva não tinha como passar por ali, tinha que fazer a volta. A turma toda da agronomia valorizava muito. Quando foi inaugurado o prédio, para eles foi assim o maior presente que Passo Fundo ganhou. Porque quando eu conheci ele, eu ainda estava estudando e ele também, foi quando ele fez o vestibular e eu ainda estava no ginásio. Quando nós nos conhecemos, então, acompanhei toda a agronomia e todo o trajeto. Foi a nossa vida. Em 87, houve uma crise na universidade, muito grande. Tinha greve de professores, greve de funcionários, greve de alunos. Fazia 2 meses que a folha de pagamento estava atrasada, então estava assim uma universidade numa situação muito complicada. A gente vestia a camiseta, né? Tinha épocas que nós recebíamos salário 2, 3 meses atrasados. Tinha épocas que na universidade, no começo ali, nós ganhávamos salários inferiores ao que o Estado pagava para o professor estadual e o Colégio Conceição Notre Dame pagava para o professor da escola particular. E a gente ficou pé firme, não desistiu, e acreditou que isso podia ser viável, fazendo um trabalho sério, dedicado, de doação, de participação, de engajamento, de união. Felizmente a gente conseguiu desenvolver um trabalho com vice-reitora administrativa. Quase que triplicamos o número de construção civil que tinha na universidade no período. E com isso nós demos um salto quantitativo, o número de alunos aumentamos bastante. Eu nunca pensei, nunca tinha, às vezes não, eu tenho um sonho de ser reitor, não, eu nunca tive. Não tinha, entrei na universidade simplesmente, inicialmente, trabalhando nas minhas aulas, a turma da noite, mas daí em função daquela crise que deu, tentamos assim e sempre mantendo aquela linha que eu já tinha como vice-reitora administrativa, é o diálogo, para mim era o mais importante de tudo. Todos os segmentos, professor, com os alunos, com funcionários, com a sociedade como um todo, né? E a universidade acho que é muito importante para o desenvolvimento da região, não apenas de Passo Fundo. A universidade foi a propulsora de toda essa região, graças ao seu trabalho contínuo, mas com firmeza e com segurança, com base. Essas foram as informações de hoje. Aproveite para acompanhar o conteúdo da UPF TV também pelas redes sociais. A gente volta na segunda-feira, dia 31, com novas informações. Até lá!